Vamos tentar agora mais uma vez, ver se agora vai. Esperar o professor entrar. Enquanto isso, apresentar ele de novo, tá? Hoje o nosso tema da nossa live será o que a perda de fauna tem a ver com a nossa qualidade de vida em uma reflexão etnobiológica e ecológica. Né? Quem estará aqui explicando, debatendo e tirando as dúvidas é o professor Junei Charro dos Santos, ele que é doutor em etnobiologia e conservação de natureza e mestre em ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente ele é professor efetivo no Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Pernambuco, atua na área de Biologia Geral, com ênfase em Ecologia e Etnobiologia, tem experiência nas áreas de etnoecologia, manejo e conservação de recursos florestais, frugivoria e dispersão de sementes. Tá? Meu nome é Kaique Caetano e eu sou aluno de Ciências Biológicas. Agora eu vou tentar entrar em contato com ele, só esperar ele entrar novamente na live, tá? Aqui. O professor já entrou já. Vou tentar mais uma vez. Estão me ouvindo direito? Tá tendo algum problema? Tá certo. Agora sim. E aí, Boa agora tarde, tá bem? professor. Tudo bem? Houve um Tudo bem. contratempo, mas já estamos certos. O pessoal de casa está nos ouvindo bem? A imagem? Oi, tá dando para me ouvir direito? Tá, dá para ouvir direitinho. Tá tudo ok aí, né? Tá. Então, boa tarde, professor. Como está? Bom, Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui nessa tarde, falando sobre o processo, né, de defaunação, tudo mais. Então, vamos começar, né, a nossa live, nossa roda de conversa, entrevista. O senhor queria falar alguma coisa? bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Falar um pouco das minhas experiências, de alguns estudos que eu tenho feito e também dos meus anseios sobre essa temática que eu vejo como muito importante, que merece maior destaque por parte da população em geral, né? Fala-se muito em desmatamento, fala-se muito em efeitos nocivos ao meio ambiente, mas explicitamente a temática que a gente vai conversar hoje, eu vejo que não aparece assim com tanta clareza para a sociedade e para o mundo em geral, né? E eu acho importante a gente comentar sobre isso hoje. E mais uma vez agradeço pelo convite e vamos conversar, que é bom demais. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, as principais causas do processo de defaunação aqui no Brasil, né? O que é a defaunação, né, para começarmos. Bem, defaunação, né? Talvez as pessoas muito pouco tenham ouvido falar essa palavra, defaunação. Como eu disse antes, logo na introdução, se fala muito em desmatamento ou deflorestamento, né? Que é a perda da vegetação. Inclusive, esse processo, esse fenômeno, vamos dizer assim, ele é bem visto principalmente por conta das imagens de satélite. É bastante claro quando se vê através das imagens satélite a perda da vegetação. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem vivenciado uma perda bem expressiva da nossa floresta amazônica, né? Mas não é só a floresta amazônica, ocorre também no Cerrado, ocorre também na Caatinga. Então, especialmente falando em floresta amazônica, quando vai se observar imagens de satélite, fica bem claro aquele, vamos dizer assim, bem popular para todo mundo entender, aquele buraco no meio do nada, né? Fica aquela vegetação, a gente nota bem. Mas o processo de defaunação não é tão visto aos olhos. Por não ser tão visto aos olhos, então não cai assim tão de cara na mídia ou até mesmo nos debates quando se fala em conservacionismo dentro de
vamos dizer assim, de uma amplitude maior, né? Partindo a princípio da academia. Então, esse processo de defaunação, o que seria a defaunação? A defaunação seria a perda, né? A perda global de espécies da fauna, ou até mesmo a diminuição das suas populações. Então, a diminuição das populações de indivíduos da fauna, isso aí é o que a gente chama de defaunação. E o que é que tem causado isso? Na verdade, essa preocupação com a defaunação no Brasil e no mundo, especialmente de forma global, né, tem se colocado a partir da década de 90. Um cientista, um pioneiro, tratando do assunto, o Kent Redford, ele cunhou um termo, síndrome da vazia. Essa síndrome da floresta vazia, o que é que isso quer dizer? Quer dizer a floresta de pé, porém, sem animais nela. E o que é que estaria causando isso? A principal causa disso aí, de acordo com os estudos e o que a gente evidencia, a principal causa disso aí é a caça ilegal, né? A fragmentação e a perda de habitats. Isso no mundo, de forma geral. E o Brasil não está fora disso aí. Então, a principal causa da defaunação tem sido a caça ilegal, a perda de habitats e a fragmentação dos ambientes. Tá. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente quais as consequências, né, que o processo de defaunação massiva pode trazer para a vida das pessoas, especialmente para as comunidades tradicionais. Corre algum risco, né? E como corre? Aí as consequências são diversas, as consequências são várias, inclusive muito alarmantes. Tanto é que as consequências da defaunação, né, ou seja, a defaunação em si que estamos vivendo, já tem sido chamado de defaunação no antropoceno. Antropoceno seria uma nova era, né? Então, essas consequências, elas são bastante alarmantes, o que tem se falado, inclusive, de sexta extinção em massa. Então, veja daí, esse nome já é um pouco impactante, né? Quando eu falo em sexta extinção em massa, então já se espera o que é que pode vir a acontecer. Então, as consequências, elas são severas. Vamos lá, vamos pontuar as principais. Primeiro, escassez de alimentos. Como assim escassez de alimentos? Veja, só para você ter uma ideia, 75% da produção agrícola mundial, ela é polinizada por insetos, né? Abelhas, por exemplo. Então, a perda desses insetos, a perda desses polinizadores, estaria comprometendo, então, diretamente a oferta de alimentos para as pessoas, por perder o processo de polinização. Outra grande consequência, água. Olha, para você ter uma ideia, a perda de sapos e pererecas na natureza, causada, por exemplo, pelas mudanças climáticas, isso tem grande consequência na oferta de água. Por quê? Porque o sapo e a perereca, os anfíbios, né? Eles tendem a reduzir as algas e os detritos nas águas. Consequentemente, a redução das algas e os detritos das algas, tende a aumentar as algas e os detritos nas águas, a perda dos anfíbios. E aumentando as algas e os detritos na água, consequentemente, tende a diminuir os nutrientes na água, compromete os recursos hídricos. Então, a água fica comprometida, né? Outra grande consequência seria, vamos pensar assim, a perda de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos, eles são muito importantes porque promovem benefícios para as populações humanas, né?
Um serviço ecossistêmico muito importante que pode ser perdido por conta da defaunação é a dispersão de sementes, né? E a dispersão de sementes é fundamental para a manutenção da biodiversidade, a regeneração florestal. Então, quando se perde os animais que são responsáveis pela dispersão de sementes, então esse processo ele fica prejudicado. Esse processo ficando prejudicado, daí então vai diminuir a regeneração florestal. E diminuindo a regeneração florestal, a oferta de alimento vindo das plantas também vai ser prejudicada. Essas só são algumas das consequências. Tem um trabalho que eu escrevi em parceria com meu amigo Leonardo e meu amigo Dr. Ulisses Albuquerque, onde nesse trabalho a gente traz uma breve revisão sobre as consequências da perda de animais dispersores de sementes para a humanidade. Inclusive, ele está disponível na bio, lá no meu Instagram, o @gilneychal. Inclusive, que está disponível aí também no Instagram do Laec e o Neal. Não é isso? Deu para ouvir tudo direitinho? Sim, estou ouvindo. Pronto. Aí, como consequência, a gente pode citar a ciclagem de nutrientes. A ciclagem de nutrientes também pode ser prejudicada pela perda dos animais, especialmente os de médio e grande porte. Esses animais de médio e grande porte, quando eles são perdidos da natureza, isso já foi observado em estudos que diminui a abundância e riqueza de invertebrados que são responsáveis por essa ciclagem de nutrientes. Invertebrados como os besouros escarabeídeos, mais conhecidos popularmente como rola-bosta. Já ouviu falar dele? Já. Pronto. Eles são muito importantes para a ciclagem de nutrientes. E estudos já têm mostrado que a perda de animais de pequeno e médio porte nas florestas tem comprometido a abundância e a riqueza desses animais, consequentemente comprometendo a ciclagem de nutrientes, né? Aí você fala especialmente para as comunidades tradicionais, né? Consequente, especialmente para as comunidades tradicionais. Bem, para as comunidades tradicionais, a gente falou de uma forma geral, né? De uma forma global. Mas para as comunidades tradicionais, as consequências também podem ser devastadoras. Por exemplo, desnutrição. Por que a desnutrição? Desnutrição porque estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta dependem da carne selvagem para sobreviver, utilizam como subsistência. E essas pessoas, a grande maioria delas são pessoas pobres, né? Que dependem dos recursos da natureza. E com a diminuição da oferta desses animais, né, a perda desses animais, consequentemente, faltaria essa proteína selvagem para as pessoas. Isso tem levado a bastante debate, porque os indivíduos das comunidades tradicionais, que historicamente fazem uso dessa proteína selvagem para a subsistência, eles cada vez mais têm que procurar esse alimento cada vez mais longe. Isso tem se tornado uma tarefa, além de muito difícil, também bastante perigosa. Bastante perigosa no sentido, porque isso pode levar até a morte dos indivíduos que vão atrás dessa proteína, sabe? Isso também pode, em relação a comunidades locais, comunidades rurais, isso pode também prejudicar a economia local. Imagine você uma comunidade extrativista. A comunidade extrativista tem recursos da floresta, sementes, cascas, né? Isso aí gera economia, isso aí renda, emprego e renda para aquela comunidade local, aquela comunidade tradicional. Aí, a perda dos animais responsáveis pela dispersão daquelas espécies que são utilizadas por essas pessoas faz com que esses recursos deixem de estar disponível ao longo prazo e, consequentemente, afetar completamente a economia, a geração de emprego e renda da região. Isso pode ter impactos socioecológicos irreversíveis para aquelas populações, para aquelas pessoas que dependem desse recurso. E, por consequência da perda desses animais, esses recursos eles podem
cada vez ficarem viáveis para a manutenção daquelas pessoas também na região em que ficam, em que elas estão localizadas, né? Quando fala assim recursos pesqueiros, por exemplo, comunidades que dependem de recursos da pesca, a perda cada vez atenuada de animais aquáticos, animais pesqueiros, tem feito com que jovens pescadores eles tenham saído, se lançado ao mar e terem que passar muito tempo nessa atividade, indo também cada vez mais distante para poder buscar esse recurso, sabe? Isso também tem se tornado uma tarefa bastante perigosa, exaustiva, podendo até chegar a uma certa escravidão. Porque os indivíduos, eles tendem a passar, estudos mostram, que eles tendem a passar 18, 20 horas naquela atividade para poder ter o seu recurso que no passado não demandaria tanto tempo, nem também demandaria ir tão longe, entendeu? Então as pessoas tendem a ficar afastadas cada vez mais tempo da família, que pode ser uma viagem de ida e pode ser que não haja volta. Então as coisas têm ficado bem mais arriscadas. Então isso tem levado lógica, vou falar assim, né? Bastante preocupante. Então, merece mais atenção. Né? E estudos também têm que levar em considerações novas hipóteses investigáveis capazes de poder entender como que esse processo ele pode trazer ainda outras consequências ou até por que trazer essas consequências. Entende? Como, por exemplo, tem se falado muito, quando se fala em espectro ecológico e biológico, tem se falado muito em colocar leis mais rígidas para impedir a caça ilegal. Mas será que colocar leis mais rígidas para impedir a caça ilegal, será que isso resolveria o problema? Né? Será que resolveria o problema? Sabendo-se que a caça é historicamente praticada pela humanidade, né? Desde os nossos antepassados, a caça já acontece na humanidade. Então, colocar essas medidas mais rígidas para impedir de vez a caça ia resolver o problema? Então, estudos que partam de hipóteses etnobiológicas seriam bem-vindos para tentar entender esse processo. Tá dando para me entender bem? Tá dando para escutar? Sim. Ótimo. Sim, algumas vezes dá umas travadinhas, mas creio que está dando para ouvir bem. Pode continuar. Estou à disposição. Se você quiser fazer mais perguntas. Então, professor, já que falamos das causas, das consequências, queria saber de alguma proposta de intervenção, né? Se teria como, né? Como poderíamos diminuir os impactos da defaunação dos ecossistemas, de forma que pudéssemos obter os recursos naturais sem que interferíssemos na dinâmica florestal. É possível? Alguma forma viável? Bem, olha, quando a gente fala assim, como interferir da mesma forma, não mexer na dinâmica, né, da floresta. Isso aí é meio complicado, viu? É meio complicado de fazer isso. A intervenção é importante, né? Por isso que eu estava falando antes, aquelas questões de cunho biológico, ecológico, que falam, os estudos, eles são bem, como posso dizer, eles são bem assim, sabe? Assim, tem que colocar medidas mais rígidas para combater a caça ilegal. Mas, como disse antes, talvez isso não seja a resolução do problema, né? Por isso que eu falei da importância de hipóteses da etnobiologia para poder entender. Por que eu digo hipótese da etnobiologia? Porque aí o trabalho, o etnobiólogo em si, ele trabalha diretamente com as populações, as comunidades tradicionais, as comunidades locais, as comunidades rurais. E daí ele poderia ir buscar informações
e tentasse responder essas questões. Mas intervenção no sentido de explicitar o problema, né? A causa, as principais causas, como eu já falei antes, a caça ilegal, a fragmentação de habitats, a destruição das florestas, isso seria já um bom começo. Explicitar isso no sentido de deixar essas informações mais acessíveis, para que as pessoas tenham maior consciência em relação a isso. E como é que poderia se deixar essas informações mais acessíveis? Poderia se deixar através de programas de educação ambiental, seria muito importante nesse sentido, né? Mas ainda mais que isso, existe algo que tem se falado muito, já de um tempo para cá, fala-se para que as pessoas não interfiram diretamente na floresta, o que isso é muito complexo, né? Porque quem já tem aquela relação direta com a vegetação, com a floresta, com o recurso natural, isso é muito complicado você simplesmente dizer que não vai ter mais acesso àquilo. Porque, historicamente, as pessoas sempre teve acesso àquilo e nunca se foi agravado, vamos dizer assim, né? Quando se fala em grande potencial econômico de extração daqueles recursos, é que os processos têm se agravado, né? Quando se chega à questão de mineração, pastagens, então tudo isso, essas coisas, vamos dizer assim, industriais, isso aí é o que tem agravado. Mas o uso local, o uso pelas populações locais, não tem, pelo menos de forma global, não se observa isso assim tão diretamente, né? Então, existe o que chamam de paradigmas de conservação, onde deveria se oferecer algum tipo de, vamos dizer assim, pagamento para que as pessoas não necessitassem ter que ir em busca daqueles recursos e poder, inclusive ao ponto de prejudicar a oferta desses recursos numa escala maior por muito tempo, entende? Mas são questões bem complexas que precisam de maior atenção, precisa de estudos, existem muitas lacunas nesse sentido que são importantes para a investigação. Entender esses processos, principalmente dentro das comunidades, dentro das populações tradicionais das comunidades locais. É isso. Então, professor, acabamos agora nossas perguntas. Estamos abertos aí para as perguntas do público. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Enquanto o pessoal vai copiando aí, né, fazendo suas perguntas, gostaria que o senhor falasse suas experiências, né, a conclusão, né, dessa live, do processo, né, o que o senhor tem a falar sobre isso. Pronto, falando um pouco mais, só falando um pouco mais dessas consequências da defaunação, tem algo muito importante em destacar, que eu ia até esquecendo, quando se fala assim, o que é que a defaunação, a perda da fauna, a perda dos animais, tem a ver, por exemplo, com o aquecimento global? O que é que a perda da fauna tem a ver com o aquecimento global, né? E, consequentemente, isso estaria atingindo diretamente a integridade das pessoas, né? Bem, sabe-se o seguinte, plantas, árvores altas, de madeira dura, precisam de animais de grande porte para sua dispersão. E esses animais de grande porte, eles são naturalmente mais caçados, né? Naturalmente no sentido que as pessoas veem uma oferta maior de alimento, de proteína, de energia naquele animal de grande porte, os caçadores, né? Então, o que acontece? Quando falta esses animais, quando esses animais são perdidos, consequentemente fica sem ter quem faça a dispersão daquelas plantas altas de madeira dura. E essas plantas altas de madeira dura são aquelas que absorvem maior quantidade de carbono atmosférico. E sabemos que o carbono atmosférico é um dos grandes responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Então você consegue perceber o efeito em cascata? O que acontece? Faltou os animais de grande porte, faltou quem
faria a dispersão daquela planta, aquela árvore alta, de madeira dura, que absorve maior quantidade de carbono. Consequentemente, a regeneração dessas plantas, dessas árvores, fica comprometida. A longo prazo, os estoques faunísticos sendo diminuídos, consequentemente, acarretará no menor estoque de carbono nas árvores. Então, tendo menos estoque de carbono nas árvores, mais carbono na atmosfera. Mais carbono na atmosfera, agravamento do efeito estufa. Percebe isso aí? Outra coisa que é bastante relevante, consequências para a saúde humana. Além da desnutrição, que eu já havia falado, tem também propagação de doenças. Veja o momento que estamos vivendo, né? Desse novo coronavírus, a Covid-19, já se tem evidências que partiu a partir de contato com animais silvestres, lá na China, né? Através da caça e tal, as pessoas, então, têm acesso àqueles animais que ficavam ali de toda forma, né? Fluido, sangue, etc. Então, contato cada vez mais próximo com isso aí, então, levou a essa pandemia. Então, a mesma coisa, de forma assim bem alarmante, para o processo de defaunação. Por quê? Porque no que se perde os animais, especialmente os de médio e grande porte, resta apenas os animais de pequeno porte. E os animais de pequeno porte são os roedores, os ratos, né? E os ratos, eles são reservatórios naturais de vírus. Então, inclusive, já existe até algo que tem se falado como que o futuro pertence aos ratos, se nada for feito agora. E esse futuro pertence aos ratos no sentido de que, no que ocorre o relaxamento competitivo como assim? Perde-se os animais de grande porte, então não haveria aquela competição por alimentos ou nutrientes dentro do ambiente. Consequentemente, os ratos iriam se sobressair. E os ratos, eles se multiplicam, tem um pool de se multiplicar, né? O fitness ali é muito alto. Então, eles se reproduzem muito. Consequentemente, os animais cada vez mais próximos dos humanos iam ser transmissores de doenças. Sem falar que os humanos, quando vão em busca dessa caça ilegal, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo quando as pessoas estão indo cada vez se aproximando da floresta, nos processos de desmatamento, de pastagem, etc., tem cada vez entrado em contato com reservatórios naturais de vírus ou outros micro-organismos que possam causar doença. Então, já se fala muito que possa vir ainda uma pandemia pior do que a que estamos passando, devido a tudo isso, sabe? Da aproximação cada vez maior das pessoas aos ambientes selvagens. Entende? Isso aí? Então, tudo isso é bem preocupante, é bem alarmante. Por isso que tem se falado em sexta extinção em massa. E principalmente por quê? Porque a velocidade que esses animais estão desaparecendo do planeta é cerca de 1000 vezes maior do que o que ocorria naturalmente nas outras extinções passadas. Então, veja, desde as primeiras navegações para cá, de 1500 para cá, estudos já têm mostrado que, falando-se em vertebrados, já tem se perdido para mais de 300 espécies. E as espécies que restam, 25% delas têm sido perdidas com o passar do tempo. E isso de forma rápida. Então, estima-se que nas próximas décadas, a oferta de carne, por exemplo, a segurança alimentar das pessoas, essa oferta seja reduzida em cerca de 80%. Então, é algo que merece mais atenção e as pessoas precisam conversar mais sobre isso aí. Interessante essa questão da sexta extinção, né? Que um dos principais causadores são os próprios seres humanos, né? Então, cai a dica. Alguma pergunta, gente?
O pessoal está tímido, como disse a Aline. Espero mais um pouco, ver se surge alguma dúvida. Lembrando que o material que o professor usou, tá, gente? Nessa live ficará disponível na nossa bio do Insta, tá? Então, quem quiser depois dar uma conferida, é só ir lá e aproveitar e desfrutar na leitura, tá? Uhum. Mas alguém tem alguma pergunta? Tem aqui alguns comentários, né? E as mudanças de pH e temperatura da água têm prejudicado também os ecossistemas marinhos. João, João V. Nunes, né, falou isso. João, Disseram que aqui grande João! investir, João acaba bom. também investir em educação ambiental também é fundamental. Uhum. Ficou claro aqui. Mas não basta, tá? Não basta. Claro, é importante investir em educação ambiental. Qualquer forma de educação, investimento é muito importante, né? Mas não basta. É preciso também mais estudos. É preciso que, a academia, né, abra também os olhos para essas questões, né, que está se debatendo aí no mundo, especialmente no momento que estamos falando, né, estamos vivendo. Então é importante se debruçar sobre, apesar de que, quando eu falei assim, estudos, levantar hipóteses, né, estudos etnobiológicos seria importante, mas, pelo menos por um tempo, esses estudos não estão, assim, vamos dizer, de forma direta com as pessoas, nem tão cedo poderá acontecer, né? Por conta do que estamos passando. Não tem vacina, não tem remédio eficaz, então as pessoas ainda não podem ter aquele contato direto com as pessoas para poder seguir com suas investigações. Resta os dados secundários. Os dados secundários são muito bem-vindos para poder se ter algum tipo de análise. Mas é muito importante também os estudos para poder observar esse fenômeno, o fenômeno da defaunação, a perda de animais de uma forma global. Isso pode afetar, como eu já disse antes, diretamente a nossa sobrevivência como espécie no futuro. Lembre-se que eu disse antes que a coisa tem sido, os estudiosos têm falado que tem sido muito acelerado esse processo. Sabe-se que o processo de extinção é natural, né? Mas isso leva milhões de anos para ocorrer. E do jeito que a coisa está indo, está acontecendo a passos largos, né? E isso, no futuro, lá na frente, pode trazer sérios problemas, inclusive, como já disse, o comprometimento da própria espécie humana. Fico à disposição para qualquer pergunta, para qualquer comentário. Tá. O João VS Nunes também comentou aqui, diz, professor, só ressaltando também que a questão dos atropelamentos em BRs pode antecipar a antecipação de extinção de espécies. Ele comentou aqui, Sim, é uma deixa com causa. você. Sim, também. Isso aí tem sido bastante. Tem sido investigado também, essa questão dos Invasão atropelamentos, de ecossistemas. principalmente porque trata de mamíferos, né? Os mamíferos, muitos têm se perdido. Daí tem se falado em construção de corredores ecológicos, né? Para poder minimizar esses efeitos. E não só os corredores ecológicos, mas também alertar a população para uma maior atenção, né? Sabendo-se que, dependendo da BR, onde o tráfego é rápido, né, às vezes fica meio difícil de você prever um acidente. Mas um pouco de atenção também é importante. Mas, sem dúvida, animais, principalmente os que já são ameaçados, como, por exemplo, onças, cada vez que se perde através desse atropelamento, isso agrava ainda mais a situação. Parabéns, João, pela sua observação.
Também colocaram que a intensificação da caça também acaba trazendo doenças, né? Então, só mais uma das consequências, né, das causas, né, que vão gerando consequências para a nossa própria qualidade de vida, né? Sim, inclusive a caça ilegal, né? E também aquela para, vamos dizer assim, tem também, que até a gente não falou aqui, nem comentou, mas além dessa caça ilegal que pode trazer essa questão das doenças, tem também o tráfico de animais, né? Esse tráfico de animais também pode levá-los à morte. Muitos deles não resistem a esse tráfico, morrem no caminho, e isso também contribui para esse processo de perda de espécies da fauna. Então, né, acho que já não tem mais perguntas. Gostaria de agradecer ao professor Junei por estar aqui, né, explicando tão bem, né, a questão da defaunação, como interfere na nossa qualidade de vida, né, uma reflexão ecológica e etnobiológica. Muito obrigado. Fiquem aí, galera, que eu vou dar mais uns avisos, tá? Algumas informações da próxima live. Então, muito obrigado, professor Junei. Coração, amei estar aqui, tá? Muito obrigada à galera que acompanhou a nossa live, tá? Eu que agradeço Ah, e até a antes de próxima. terminar, Antes de surgiu terminar, tem o quê? Pode falar. uma pergunta relâmpago. Qual o impacto da caça em regiões do interior, mesmo que muitos alegam que é para subsistência? Pergunta relâmpago, para finalizar. É a pergunta relâmpago, é? Já surgiu outra pergunta relâmpago. Veja, é, as- muitos Perguntaram, dizem que é subsistência, né? pode Muitos dizem que é dizer. subsistência. É, Mas aí é que tá. Como eu disse antes, né? Investigações são necessárias para poder verificar essa questão da subsistência. O que eu já tenho visto é o seguinte, que muitas vezes, inclusive um colega que desenvolveu um estudo lá na Floresta Nacional do Araripe, que trabalhou com caça lá, lá no sul do Ceará, ele observou nos seus achados que as pessoas não caçam necessariamente por subsistência. As pessoas às vezes caçam por oportunismo, sem ser necessariamente também uma prática esportiva. Por quê? Pelo seguinte, como essa floresta é uma floresta nacional no qual se tem a obtenção de recursos dessa floresta, as pessoas que vão atrás desses recursos, por vezes, se deparam com animais quando ia desenvolver aquela atividade. Entende? Por exemplo, tem uma espécie lá que é assim, tem um grande potencial econômico, tem um valor muito forte na região, que é o Cariocar coriáceo. E dela se retira, se extrai o fruto, que é o pequi. Eu conheço um pouco porque eu trabalhei com essa espécie lá nessa mesma região. Então, as pessoas quando vão atrás no período da, da safra do pequi, quando as pessoas vão atrás do pequi, esse estudo desse colega, o Belarmino Neto, ele conseguiu observar que as pessoas, quando vão coletar o piqui, se passar o animal na frente, as pessoas vão e caçam o animal. Mas não que elas saíram para caçar o animal, entende? Elas saíram para coletar o pequi. Mas o animal apareceu, pegam o animal. Ou seja, de forma oportunista. Não necessariamente porque estava precisando daquele animal. Foram atrás do pequi para poder aumentar a sua renda, geração de emprego, né? A economia. Mas, entende? Então, é preciso ter-se mais estudos para poder chegar a conclusões mais enfáticas, né? Na Amazônia, por exemplo, os povos tradicionais. Quando eu falo de povos tradicionais, falo de indígenas. Os indígenas, eles utilizam muitos daqueles animais para real subsistência, simplesmente por luxo, vamos dizer assim.
Busca no sentido de esporte. Mata por matar, caça por caçar, sabe? Então, essas práticas é que devem ser observadas com assim, maior atenção. Essas, quando eu digo o caçar por caçar, sabe? Agora, quando se fala em pessoas que realmente necessitam daquele alimento, aí é que vem aquela questão. Quem é que realmente está afetando diretamente os benefícios ecossistêmicos que são promovidos pelos animais? Quem está afetando com essa defaunação? São aquelas pessoas que há milhares de anos caçam os animais para se alimentar, ou são as pessoas que estão indo atrás daqueles animais simplesmente por prática esportiva ou até por tráfico de animais? Então, são questões que precisam ser melhor investigadas para a gente poder chegar a conclusões melhores, ter melhores evidências para isso aí. Tem Tá. mais uma pergunta relâmpago? Apareceu aqui mais duas perguntas para finalizar. Tem, para finalizar, para não nos estendermos tanto. Pegando o gancho já dessa explicação do senhor, o Newton perguntou: professor, o senhor acha que os vários conselhos regionais chegam a ser omissos? Olha, eu não sei se a palavra certa seria omissão, né? Porque os conselhos, quando ele fala em conselho regional, ele fala conselho de biologia, né? Fala conselhos regionais de É, biologia, os como CRBio. o CRBio, por exemplo, ele citou também. Então, eu acredito que os conselhos, eles não têm diretamente essa alçada, sabe? No que tange a questão da defaunação, a questão de efeitos ecossistêmicos, né? A quebra das interações ecológicas e, né, o comprometimento dos bens e serviços do ecossistema, eu acho que isso cabe mais aos órgãos de fiscalização, nesse sentido. E nesses órgãos de fiscalização, nós temos, então, o IBAMA, temos o ICMBio, né, que, por questões de governança, infelizmente, têm sido fragilizados atualmente no nosso país, e isso tem comprometido ações que poderiam ser importantes para frear não só a defaunação, mas o desmatamento, né? O desmatamento, a perda da vegetação, e isso, sem sombra de dúvida, tem levado ao comprometimento da biodiversidade. Quando eu falo em comprometimento da biodiversidade, fala-se, então, de biodiversidade de forma geral, animal, vegetal, micro-organismos e por aí vai, né? Então, quando você não tem essa manutenção da biodiversidade, tratando especificamente de animais, pode trazer efeitos em cascata que vai chegar no homem, como o comprometimento daquilo que a gente já conversou aqui. Comprometimento da economia, da geração de emprego, da geração de renda, comprometimento da oferta de alimentos, comprometimento da oferta de água. Então, eu acho que cabe mais a esses órgãos de fiscalização para impor essas medidas, mas é bom ressaltar medidas que sejam assim de forma mais duras, não para as populações tradicionais, as populações locais, as populações rurais. Porque essas populações, elas fazem uso da natureza, fazem uso da floresta há muito tempo, sempre mantendo ela de pé, né? Isso é o que se observa. Mas há questões mais, vamos dizer assim, grandiosas, né? Grilagem de terra, comprometimento da vegetação para pastagem, né? A agropecuária. Então, isso é que deve ser levado em consideração, principalmente em relação a esses órgãos de fiscalização. Mas, para isso, é preciso ter vamos dizer assim, uma condução, as políticas públicas elas devem ser voltadas para a preocupação com esse cenário, sabe? Certo.
Foi feito também aqui uma pergunta, né? O que poderemos fazer para retardar ou mitigar esses efeitos, né? Mas eu acho que já ficou respondendo a terceira pergunta, mas se eu não quiser dar uma salientada, fique à vontade. Tem aquela controvérsia, né? Tem uma controvérsia que gera muito debate. Muita gente fala, uma das formas que a gente pode minimizar isso aí é todo mundo parar de comer carne. Parando de comer carne, então vai diminuir a defaudação. Mas, quando a gente fala assim, comer carne, de forma geral, que as pessoas sempre comentam, utiliza na nossa alimentação do dia a dia, que é o boi, né, o gado, aves, enfim. Mas quando a gente fala em defaunação, a perda de animais da fauna, a gente está falando dos animais selvagens. Então, o que é que pode, pelo menos, tentar diminuir isso aí, para poder não trazer consequências mais severas, como a propagação de doenças? Tem que chegar nesses locais, né, onde há esse consumo, essa venda desses animais, e trazer uma conscientização para as pessoas. Aí vem aquela questão da educação ambiental que a gente estava comentando, que é bastante importante, né? Mas não só isso, mais uma vez reafirmo, é preciso mais estudos com hipóteses da etnobiologia para poder se ter evidências mais concretas do que seria importante para tentar mitigar essas questões, especialmente quando se fala em aquilo de cunho biológico e ecológico, né? Que simplesmente se diz que é para impedir, de forma bem categórica, a caça e tal, inclusive com a aplicação de multas altas para as pessoas. Mas eu acho que não é bem por aí. Porque uma coisa são as pessoas das comunidades locais, outra coisa são as pessoas de cunho industrial, né? Que pode estar E aí, o negócio travou aí? Vamos. Travou, acho que aconteceu alguma coisa aqui com a internet, mas pode continuar se o senhor parou, o senhor já falou. Eu não sei mais nem onde foi que eu parei, ó. Eu fiquei tão assim, observando o negócio tudo parado aí. Ah, perdão. Mas Que então, foi na... nosso tempo já está acabando. Oi? É, nosso tempo já está acabando, se o senhor quiser dar uma finalizadinha aí. Pode ser? Pronto, então, é importante ver essas questões, né? Abrir os olhos, as pessoas abrir mais os olhos para essa questão da defaunação. Como eu disse antes, isso pode afetar diretamente a humanidade, né? Com a perda de serviços ecossistêmicos, aumentar o aquecimento global, falta de alimentos, a qualidade da água. E essa diminuição da fauna, é bom que fique bem claro, não que seja aquela perda de espécie de forma global,
Mas é bom levar também em consideração e abrir os olhos, ter atenção para a perca de indivíduos das populações locais. Porque quando essa população local também é subtraída, indivíduos dessas populações locais são subtraídos e compromete também a funcionalidade do ecossistema, entende? E comprometendo a funcionalidade do ecossistema, isso pode trazer também problemas para as populações que dependem diretamente dos recursos daquela floresta adjacente onde as pessoas vivem, sabe? Só para finalizar, por exemplo, eu fiz um estudo lá na Floresta Nacional do Araripe, onde eu percebi que a dispersão do pequi, que eu já comentei aqui, né, ela tem diminuído bastante. Ou seja, lá eu encontrei baixas dispersões, né, um nível baixo, uma porcentagem baixa de dispersão. Isso evidenciou a perda local do dispersor principal. Né? E o dispersor principal é conhecido como cutia. Então, isso despertou interesse para investigações futuras. Então, veja, esses baixos percentuais de dispersão levou a essa evidência. É preciso mais estudo para se ter uma maior certeza? Sim. Mas já é um passo que levou a... Isso pode trazer o quê? Como as pessoas dependem muito desse recurso da floresta, isso pode trazer sérios danos para a economia e para a geração de emprego e renda da região. Entende? Com a falta desse recurso vegetal no futuro, vamos dizer assim. Então, eu fico bastante agradecido mais uma vez pelo convite. Foi muito legal conversar com vocês sobre essa questão, né? Essa questão da perda da fauna, a questão da defaunação, os impactos que pode isso trazer para a humanidade. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que as pessoas conseguissem entender um pouco mais sobre essa temática, né? Quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato e procurar conversar mais sobre isso, eu mantenho-me à disposição, né? Pode entrar lá no meu Instagram, ou então pode observar lá o artigo que está na bio, né? Quem quiser saber mais um pouco sobre isso. E, mais uma vez, me mantenho à disposição para quaisquer esclarecimentos, ou até mesmo para um bate-papo sobre esses assuntos, né? Questões ecológicas, etnobiológicas, o que pode vir por aí. Para mim será um prazer poder contribuir e até mesmo ajudar nesse sentido. Um abraço, foi muito bom estar com vocês hoje. Igualmente, muito prazeroso estar com o senhor aqui essa tarde, explicando sobre os processos, tá? Muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui conosco, tá? Obrigada a todo mundo que participou. Fiquem aí que eu vou só dar um avisozinho sobre a próxima live. Muito obrigado, professor Junei, e até a próxima. Até. O professor da educação básica e a articulação entre os conhecimentos. Um olhar etnoecológico. Então, muito obrigado por estarem conosco aqui nessa tarde. Fiquem bem. Tá? Até a próxima.